Nesse vídeo nós vamos calcular os dividendos da Petrobras para 2023, calcular um range de dividendos possíveis, bem como o preço teto, e vamos ver aí sobre a demissão da presidente da SB3, no que isso pode estar implicando. Bem-vindo ao canal Top Ações, like no vídeo é sempre muito importante, seu like também considere se inscrever no canal, ativando o sino, tá? Então vamos começar aqui com a Petrobras e primeiramente eu vou escolher qual ativo, o Petro 4 ou o Petro 3. Olhando aqui o PL e o PVP, a gente já vê que está mais barato o 4, o dividendo também está bem maior aqui, então é o Petro 4 que nós vamos levar para as nossas considerações. A gente vê inclusive no Graham 271 de margem aqui, a ação está muito barata pelo PL e PVP, o PVP de 0,86, né? O PL de 1,90 é muito barato por esses múltiplos atuais. E o PT3 está um pouquinho mais esticado, mesmo assim bastante barato ainda, né? Então o Graham mostra que a ação está muito barata nos múltiplos atuais, sem considerar que possa cair esse lucro no futuro de repente. O preço teto também tem uma margem gigantesca, o preço teto histórico 251%, R$ 93 é o preço teto histórico, mas é aquilo, né? Esse dividendo provavelmente vai cair, é isso que a gente tem que tentar entender nesse vídeo. O lucro contra a cotação já deu aí uma precificada, né, na queda do lucro, tanto que o lucro disparou e a cotação parou de seguir o lucro, esperando aí uma piora mais à frente, que está sob ameaça ainda, né? E quando a gente fala de dividendos, existe uma confusão aqui, porque cada um vai pensar de uma forma. Nós temos aqui, então, o fim, possivelmente, dos dividendos extras, empresa podendo cortar dividendos até 35% ou mais. E a definição nós teremos provavelmente entre julho e agosto desse ano. Até lá a gente vai ficar um pouco na dúvida. O fato é que a empresa chegou a estar distribuindo 60% do lucro em dividendos. No governo anterior nós já tínhamos o discurso de dividendos chegarem a 50%, estava lá no cronograma da empresa, 50% de investimento, 50% de dividendo, era a meta aí. Então a gente já sabe que 60% é impossível, se nem o governo anterior ia fazer, impossível esse. Então, o máximo seria 50%, inclusive eles falam que, em melhor das hipóteses, 50%, mas, na minha opinião, eu acho que deve ficar menos, né, já que esse governo criticou a questão dos dividendos. O mínimo seria 25%, e existem outras linhas, como, por exemplo, 40% do fluxo de caixa livre, chegando a 16% do dividendo, ou 13% ainda em 2024, enfim, cada um vai ter uma conta diferente, só teremos certezas lá em agosto e julho. Eu vou agora dar a minha opinião, porque essa opinião ela tem que passar pelo fim do PPI, e embora não tenha sido tão ruim como pudera ser, nós ainda temos uma série de incertezas e eu vou comentar dado o que eles falaram e dado toda essa experiência que eu já tenho com a Petrobras, tá? E antes disso, vamos dar uma olhada no petróleo, que ele vinha aqui em queda, 5% de queda, por conta do receio aí da demanda mundial, né, da recessão e tudo mais. Temos a reunião da OPEP. Existe um perigo, então, do petróleo ir abaixo dos valores atuais. Acho difícil a OPEP deixar esse petróleo ficar abaixo de $60, bem difícil. E, na verdade, para ser sincero, eu acho que elas vão querer manter pelo menos $70. Vão fazer o esforço possível para manter ali. Não acredito numa recessão mundial severa, então eu vou trabalhar aqui, em média, nós vamos trabalhar aqui entre 75, 80 ao longo desse ano, é o que eu acho, porque eu não acredito em recessão severa e porque um fundo aqui, a OPEP sempre vai dar uma ajudadinha, tá? Então, vamos pensar aqui em 80, 75 mais ou menos o padrão aqui para o petróleo. Enquanto do outro lado, pensando no longuíssimo prazo, que esse ano não deve explodir o petróleo, mas vamos supor que ano que vem a economia bomba, o negócio vai tudo bom e tal, e aí o petróleo vai para as luas novamente, 120 e poucos dólares. E agora? Aí é que precisa também refletir. Com a PPI, a Petrobras voava, né? A empresa ia lá para a lua, lucros infinitos. Com a era Dilma, era rezar para o petróleo cair. O petróleo a 125 era muito, mas assim, infinitamente vezes pior do que ele está a 70. Acredite, era isso. Porque controle de preço é assim que funciona, alguém tem que pagar, não existe mágica. Pela narrativa construída, que não é o mundo ideal, porque a Petrobras ela acaba correndo o risco do petróleo cair, e quando o petróleo sobe, ela não vai gozar de todos os benefícios, né? Teoricamente, não vai aproveitar-se tanto dessa alta toda, vão limitar ali o ganho da Petrobras, então teoricamente eles vão
puxaram um pouco para baixo, mas não ao ponto da empresa desejar rezar para ir para 70. Então o que a gente entende é que vai mexer, mas não vai mexer muito. Será? Não sei, aí fica a conclusão de vocês. Então, resumindo, se o petróleo cai, corre risco de dar ruim para ela, embora eu não acredite nisso. Se o petróleo sobe, ela não vai gozar de todo o lucro como ela gozaria antes, porém não vai ser que nem na Dilma. É mais ou menos essas premissas aqui do petróleo. E eu acredito que vai ficar então em 75, 80 aqui o barril, tá? Considere se tornar membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos e também a planilha de preço teto. E para você se tornar membro, basta você ir embaixo de qualquer vídeo observar esse botão Seja Membro. Clica aqui, R$ 7,99 é um membro que você tem acesso a tudo aqui, beleza? Então, acabo de colocar aqui a Petrobras para 2023, o dividendo de 12,88, dado esse 3,40 de dividendo, né? Conforme nós falamos, preço teto aqui com uma margem de 114%. O mapa do dividendo inteligente eu vou deixar em branco por enquanto, pode ser que eles mudem também isso. O consenso mostra uma margem aqui para a empresa de 18,3 de preço, dada a foto de hoje. E eu coloquei aqui um asterisco, porque realmente isso precisa de um payout de 35%, que vai ser definido somente em agosto de 2023, e sem bagunçar demais aí pós-fim do PPI. Então tem essa cláusula aqui importante no dividendo da Petrobras. E agora falando da SB3, ela anunciou via fato relevante, hoje, dia 30 de maio, a demissão, pedido de demissão, a carta que ela recebeu aqui, da Clarissa Delanina, da posição de diretora-presidente da empresa, por motivos pessoais, com efeito a partir do mês que vem, dia 30 de junho. Vai assumir nesse momento, né, vai iniciar o processo de sucessão, o Rogério Pereira, que é o atual vice-presidente comercial, ele vai atuar nessa posição e também diretor-presidente, vai acumular as duas até que de repente definam aí novos nomes ou para o comercial ou para presidente mesmo, né? Enfim, então isso aqui veio uma notícia que pode impactar as ações já amanhã, lembrando que a S Brasil ela já está aqui num processo um pouco complicado. E aí, lembrando, né, que a SBT já foi perguntada aqui para esclarecer sobre a notícia que fez as ações dispararem, inclusive aí recentemente, onde ela estaria avaliando um parceiro para financiá-la em seu projeto de crescimento e que poderia, inclusive, levar a fechamento de capital. Isso aí fez as ações subirem, porque um parceiro seria até interessante, o fechamento de capital, para quem é buy and hold talvez não seja tão legal, a gente perde uma empresa interessante, por longo prazo e tudo mais, mas no curto dá aquela disparada, porque seria uma venda lucrativa, né? Então por isso que as ações subiram tanto, imaginando um preço ainda melhor lá na frente, é tudo especulação, esse aqui é a grande verdade, não está ainda nada certo. A empresa via, inclusive, se estabelecendo. Depois da alta, ela não caiu. Ela veio aqui num zigue-zague tentando estabelecer-se neste fundinho aqui de 12,30. E agora, com essa notícia da presidente, será que pode sair? Isso aí pode indicar N coisas. Pode indicar que ela já sabe que realmente vai fechar capital, por isso ela está saindo. Pode ser que realmente seja apenas um motivo pessoal. Pode ser N coisas. Não temos como saber, pelo menos não nós, meros mortais, né? O fato é que a ação deu essa alta por conta dessa notícia, ela está tentando manter esse fundo aqui lá na alta, ou seja, o mercado realmente está esperançoso que vai acontecer um fechamento de capital com um prêmio, que para quem é buy and hold não é tão legal, porque tem um lucro, beleza, mas aí acabou o lucro, o que faz agora? Vai para outra ação. Agora quem é trader aí, que é swing trade e tudo mais, é bom, ganha um dinheirinho aqui, já era, e vai para o próximo trader aí, né? O fato é que a empresa vem de uma transformação de sendo uma empresa muito eólica, transformando-se agora numa mais equilibrada e vai ficar ainda mais em breve com os projetos eólicos que tem em construção, além do pipeline que vai deixar as eólicas ainda para trás, chegando a 6,8 aqui de geração. Nós temos aqui um endividamento que deu uma tranquilizadinha porque ela cresceu aqui o seu EBITDA, mas ainda assim está um pouco pesado, né? Isso é praticamente aqui 3 dívidas por EBITDA, mesmo com os follow-ons todos que ela fez. Você vê como foi necessário o follow-on, senão não estaria em maus lençóis aqui. Lembrando que, por uma empresa de energia, a gente pode falar que é ainda no limite do aceitável, porque isso aqui geralmente é o que a gente vai aceitar para empresas de transmissão, que são mais perenes aqui. Imagina, uma empresa de geração pode ter ruídos maiores, como por exemplo o preço da energia que nós estamos tendo agora. Embora ela tenha corrido para vender o máximo possível antecipado,
ainda assim é um impacto nessa dívida que é um risco um pouquinho aí, pelo menos de curto ou médio prazo, né? A gente vê então o portfólio dela fazendo break line, esse 5,2 que já está aqui, ó, com uns 20% em construção, o 51 então é a hídrica ainda dominando e 23% eólico e 6% solar. Então em breve aqui vai ter equilíbrio que nós vimos para 5,2 e aí tem mais no pipeline para chegar ainda a 6 e poucos ali no curto prazo, tá? E ainda tem mais aqui, né, no pipeline para chegar a 6,8 aí no médio e longo prazo, né? Não se esqueça do like no vídeo, comenta qual é o dividend yield que você acredita para a Petrobras. Em termos da SB3, o que você acha que vai acontecer com as ações agora com a saída da presidente? Eu fui buscar na minha mente aqui se eu lembrava de uma situação similar e não estou lembrando, numa tão específica, uma empresa em transformação, possibilidade aí de fazer um fechamento de capital, um boato, mas que de repente tem verdade por detrás. Enfim, tá estranho. Vamos dar uma olhada aí o que vai acontecer amanhã. Um abraço e até o próximo. Valeu!